Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Alquímicos. E olha, se hoje você tá aí do outro lado e tá meio que bagunçado emocionalmente, esse episódio é exatamente para você. Hoje vamos falar aqui com a Mariana Maia, que ela é terapeuta energética espiritual. Inclusive, sou Renato Junck, sou o condutor aqui juntamente com a Aline de França. Por favor, Aline. Sou a Aline, psicóloga. Trabalhamos aí nesse projeto justamente para ampliar a sua percepção sobre os assuntos variados que nós trazemos aqui. Tanto hoje nós falaremos sobre espiritualidade, na parte jurídica, tem episódio com psicólogos também. Então, sinta-se à vontade para dar uma vasculhada aí no nosso canal, procurar o melhor vídeo para você. Compartilhe também nosso conteúdo, é legal aproveitar a falar, né, Renato? Para compartilhar nosso conteúdo. Tenho certeza que o episódio de hoje pode ajudar você também, se você está nessa dificuldade emocional que o Renato falou no começo. E se você ainda não segue nosso canal, aproveita também, coloca aí seguir o nosso canal, porque vai ter muito conteúdo bacana para você. Mariana, primeiro, muito obrigado aí pela sua presença. Eu gostaria que você se apresentasse por si mesma, por gentileza. Olá, Renato. Olá, Aline. Seja bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Olá a todos. Então, eu sou Mariana Maia, sou terapeuta energética espiritual. E aí vocês podem estar se perguntando, né? O que é uma terapeuta energética espiritual? A gente pode chamar de holístico? Pode. Pode chamar de integrativo? Pode. Então, tudo que é alternativas da medicina tradicional e tudo que é integrativo, tudo que vai fazer parte do seu acompanhamento para que você saia da sua dor, seja ela qual for, está dentro do holístico, está dentro do integrativo e está dentro do energético e espiritual. Por quê? O energético é energia, todo mundo é vibração, todo mundo é frequência. E por que a gente trabalha, né? Eu escolhi também a questão espiritual, porque todo mundo tem um espírito que habita o corpo, então a integrativa e a holística, ela pode não ter um viés espiritual, sempre acaba tendo, porque a gente é espírito, mas enfim, eu trabalho e gosto de frisar que tem também essa parte sim, não só das energias, mas também dessa questão espiritual, porque todos somos espíritos e a gente sofre essas influências. E Mariana, você pode contar um pouquinho pra gente como que você entrou nessa jornada? Se você de repente, né, às vezes você é um profissional aí CLT ou que está dentro de uma empresa e está infeliz na sua jornada, e de repente você fala, nossa, quero sentir algo a mais, quero viver algo a mais, estou sendo chamado, faz uma transição de carreira, né? Então, assim, eu acredito que são várias possibilidades, né? Então, conta um pouquinho pra gente como você entrou nessa jornada. Eu sempre tive um chamado espiritual forte, por consequência ou não, minha mãe era espírita da doutrina de Allan Kardec, a minha avó era católica, mas eu fui para o lado mais, né, a mãe que manda, para uma escola espírita. Lá a gente tinha muitas aulas sobre isso. Eu ficava um pouco com medo, mas enfim, estava lá, tinha que fazer as aulas, e sempre me falavam, você precisa estudar, você tem um dom mediúnico, e eu sempre fugi muito disso, não queria saber dessa parte. E fui hoteleira, fui extremamente feliz na minha carreira toda, e perto dos 40 anos eu fui tomada por uma crise de ansiedade muito forte, por crises de pânico, e fui buscar alternativas antes de entrar direto nos remédios, na parte psiquiatra. Falei, não, eu acho que eu ainda estou bem o suficiente, vou tentar algo antes disso. E aí foi aí que eu descobri, né, buscando alternativas, acho que por isso que o pessoal fala muito de alternativas. Não sou contra remédio, que fique muito claro. Tem horas que a gente precisa sim, e é aconselhável tomar medicação, tem horas que o psiquiatra vai fazer toda a diferença. Mas eu tentei um passo antes e descobri, né, o Espaço Humanidade, onde muito tempo depois eu fui fazer as formações e fui fazer um tratamento lá, para essa minha crise de ansiedade. E nesse tratamento não foi específico para mim, não foi individual, foi um tratamento coletivo, porque pelas crises de pânico eu não estava conseguindo dirigir. E sair de Campinas, onde eu moro, para ir para São Paulo, eu estava com esse receio. Então só esse tratamento coletivo já me deu uma boa tranquilidade, já me elevou para um outro patamar onde eu consegui, né, caminhar com a vida até quando eu fui mãe. Interessante, interessante. Quando eu fui mãe, aí veio no puerpério todo uma avalanche de hormônio, de sensações, e a maternidade e o puerpério me derrubou de novo. Aí que eu fui procurar, de novo, um tratamento dentro lá do Espaço Humanidade, individualizado para minha pessoa.
Gente, depois desse tratamento eu nunca mais tive uma crise de ansiedade. Curou, assim, totalmente. Eu tava à beira, eu falei, não, eu vou tentar. Se não der, o psiquiatra já tá agendado pro final do tratamento. E deu super certo. Então, quando você é mãe, a hotelaria fica um pouco inviável pela demanda, né, de trabalho. Então, eu saí da hotelaria para cuidar do meu filho. E aí eu queria voltar. Eu falei, vou voltar com o quê? Vou voltar para onde? Para hotel não dá. E aí aquele chamadinho que, né, durante toda a minha vida sempre tinha uma coisa ou outra me chamando para essa parte mais espiritual. Eu falei, quer saber? Eu vou me tornar terapeuta da técnica que me curou. Foi aí que eu comecei os cursos, a especialização, e hoje eu atuo dentro desse trabalho de cura, de consciência. Por isso que é importante a gente buscar, né, Renato? Porque acredito que quando a gente começa também na nossa jornada pessoal da busca, muitas coisas a gente vai descobrindo ao longo do caminho. E quantos preconceitos a gente vai rompendo, né? Às vezes, no meu caso, que sou psicóloga, às vezes a pessoa vem, nossa, Aline, uma terapia, eu nunca imaginei que eu precisaria de uma terapia, mas eu tive uma crise de ansiedade, um pânico, que me trouxe até você e eu me pergunto por que eu não comecei isso antes. Então é interessante como, através da nossa busca, a gente encontra ferramentas que vão realmente nos libertar de muita coisa, né? E mais uma vez, aquela questão de assim, como a dor faz a gente transformar também e como a gente muda e se transforma através da dor. Então, muitas vezes, quando você está imerso na dor, você não consegue enxergar. Mas olha como foi transformadora esse processo de dor. E é engraçado até você contar esse processo, que eu passei também por processo de síndrome do pânico. Foi quando eu reavaliei também o meu processo profissional, ou até que ponto aquilo não estava me afetando a minha saúde, o meu espírito, enfim, o meu ser, para fazer um processo de transformação. Então, assim, a dor, ela cura também, né? Também. Ela é dolorida, mas ela cura. A gente sempre fala que é pelo amor ou pela dor. Isso aqui é muito difícil a pessoa ir pelo amor. Só depois que ela teve uma dor muito grande, e eu sempre brinco que, infelizmente, quando a gente chega no fundo do poço, é o melhor lugar que a gente pode estar. Porque quando a gente está no meio da dor, a gente está se escorando e a gente está aguentando e a gente está achando que está tudo bem, porque às vezes, ir na terapia é coisa só de doido e eu não tô doida. Eu tô com uma dor, mas eu olho para minha vida e tá tudo bem. Eu tenho dinheiro, eu tenho, né, as coisas que eu acho que eu quero estão aqui, e aquela dor que a gente não sabe de onde é, só que daí a hora que a gente vai pro fundo do poço é onde a gente consegue dar o impulso para sair. Então, assim, estar no fundo do poço não é o pior dos casos, é onde às vezes a gente precisa estar. E aí depois que a gente dá esse pulo, que a gente procura os tratamentos, que a gente começa a ter consciência e a enfrentar olhando para aquilo, né? Fugir não vai resolver o nosso problema. Então, quando a gente olha para aquilo, quando a gente trata aquilo, a gente ganha uma consciência muito maior. E aí eu brinco que quando a gente começa a ganhar essa consciência, principalmente nos burnouts, é quando o pessoal começa a fazer transição de carreira. É incrível. Então, A Aline trabalha muito com isso, é o dia a dia dela, inclusive. A Aline sabe bem como que é esse processo. Mas o que eu ia perguntar para você, aproveitando também, é que você já deixou claro. Então, quem chega até você, Mariana, é aquela pessoa que está com um processo emocional abalado, fragilizado e que está num momento delicado de vida. Quais são as ferramentas que você utiliza? Como que funciona esse processo terapêutico, energético e espiritual? Deixa isso daí mais palatável aí para quem está assistindo a gente. quando a gente vai para o holístico, né, para o integrativo, a gente tem diversas técnicas. A maioria delas, por ser holístico, né, e integrativo, trata corpo, mente, emocional. Então, são vários corpos que a gente tem, né, são os corpos sutis. E o espiritual agrega também essa parte espiritual. Eu me perdi, eu fui pro lado Você falou dos corpos. São quantos? Já vamos entrar nessa questão. São quantos corpos que, dentro da terapia holística, entende-se que tem? Na terapia holística vai no físico, no emocional, no racional e no comportamento. O espiritual também vai para o espírito. Então a gente também acessa essa parte espiritual do processo. Então, como terapeuta energético espiritual, você pode ter várias dessas técnicas. Então, a gente tem à disposição várias técnicas. O que eu trabalho? Eu trabalho com radiestesia, que é um psicogerador radiônico, que é uma mesa, onde a gente coloca, né, a pessoa na mesa, a energia, a frequência da pessoa naquela mesa, e eu vou perguntando aonde que ela está em desequilíbrio.
se é desequilíbrio que vem do externo, se é desequilíbrio que vem do interno, se é desequilíbrio de chakras, de órgãos. Então, eu consigo, na mesa radiônica, identificar aonde estão esses blocos. E qual que é o instrumento que você utiliza para poder identificar? Como que funciona? Você tem ali a mesa e como que você identifica isso nessa mesa? A gente chama de mesa porque é um quadrado com Alguns um gráficos, círculo. né? Não, o gráfico é Não outra chega a ter coisa. gráfico aqui, Não, você a aplica. mesa é só assim, sim e não, e a gente vai passando por esses pontos. Então, tem desequilíbrio de energia externa? Tem. Tá vindo do ambiente familiar? Tá vindo do ambiente profissional? Da Mas onde como que que é tá vindo? respondido isso? É através No pêndulo. Então é um pêndulo que vai indo e Perfeito. através da energia ele vai respondendo sim ou não. Sim ou não. A gente capta essa frequência da pessoa para a gente descobrir, através do inconsciente dela, onde estão esses bloqueios. Então, isso daí é uma maneira da gente identificar de onde está vindo esses bloqueios e a gente harmoniza nessa mesa de radiestesia e radiônica, tá? Então, isso é um trabalho. Aí a gente vem para a metodologia humanoterapeuta, que ela é um tratamento. Por quê? Eu também trabalho com uma mesa, porque a gente precisa ter, né, coisas físicas para identificar. Então, nesta mesa, aí ela já não é mais uma mesa radiônica, ela é uma mesa quantiônica. Ela abre portais para a gente ir mais a fundo. Então, aí entra essa parte espiritual. Entra nesses corpos também? E nos vários Os corpos? corpos a gente trata no tratamento. No tratamento como um todo? No tratamento como um todo. Na consulta, eu vou diagnosticar. Eu vou perguntar para essa mesa da onde que está vindo a causa raiz desse seu sofrimento. Normalmente, a gente chega numas idades que aconteceram coisas na vida daquela pessoa que foi aonde startou aquela dor. Então, a dor ela vai ter um padrão e, às vezes, quando a gente está só na psicanálise, na terapia mais racional, a gente não consegue identificar tão claramente. Por quê? Porque a frequência ela tem os dois polos também. Então, esse padrão que está gerando essa dor, a gente consegue através dessa consulta na mesa. Mas parece uma terapia, né, de conversa. A mesa é só uma ferramenta que o terapeuta tem para identificar essas idades, para ver da onde está vindo a causa raiz daquela dor. Então, a gente levanta esses pontos e a gente acha o padrão. Então, a gente encontra o porquê da pessoa estar sentindo ali. Às vezes, não tem nada do que ela pensou, do que ela nem imaginava. Ela vai lembrando de coisas. Então, assim, esse acesso que a gente faz, né? A pessoa lembra, nem sei por que eu estou te falando isso, mas a gente sabe, porque, né, foi o amparador, o anjinho da guarda, que trouxe ela para essa ferramenta. Então, essa consulta vai gerar a quantidade de técnicas que aquela pessoa para aquele problema precisa. Ou seja, a própria técnica, o próprio instrumento de trabalho determina a quantidade de sessões a serem estipuladas naquele tratamento específico, é isso? Por quê? Isso, por quê? Porque a gente tem todos esses corpos, eles estão interligados, eles precisam um do outro, só que assim, é como se o racional ele só funcionasse para racionalizar, a função dele é pensar. É como se ele não levasse em conta a tua emoção. Então, racionalmente, é vantajoso ter um filho? Racionalmente, não. Põe na ponta do lápis o quanto que você gasta. Só que daí você tem toda a sua carga emocional. Você tem aquele querer que às vezes vem do ventre. Quero, porque falaram que eu quero, porque toda mulher tem que ter filho, porque fiz família, agora tem que ter filho. Então tem... E tem o querer do coração, que é o que a gente tem que escutar e o que está mais abafado hoje em dia. Então, esses corpos são interligados, eles sofrem influência um do outro, mas é como se eles pensassem também diferente. Você não atua com uma técnica para o teu emocional, a mesma técnica que você atua para o seu racional. Não é a mesma técnica que você vai atuar no energético e muito menos no espiritual. Que daí, para trabalhar no espiritual, a gente precisa de toda uma egrégora, a gente precisa, né, de seres de luz, que a gente chama, do pessoal lá de cima, que não é em cima, mas enfim, né, para atuar junto a nível espiritual. Então, as técnicas são justamente para todos esses corpos, aonde está aquele pedacinho de dor, onde está aquela informação que a gente precisa limpar, que a gente precisa transmutar, para ele poder ter uma melhora por completo. E aí vai trazendo à tona, vai dando consciência
para aquela pessoa, do porquê que ela chegou ali, porquê que ela está naquele padrão, porquê que aquilo foi repetido. E aí, quando você termina, é muito sutil para quem está bem, para quem está no fundo do poço, é outra coisa, que nem quando eu estava no pânico, é da água para o vinho, você vê uma melhora muito rápida, muito clara. Para quem ainda não tá, ou tem um pouco mais de resistência do racional, entender tudo aquilo, ver que melhora, mas às vezes o racional fica assim, será? E aí isso é legal a gente continuar, seja com psicólogo, seja com psicanalista, a gente continuar nessa parte mais racional para fazer toda essa integração. Porque o que manda é o coração, mas aqui como a gente está encarnado e nesse mundo, o racional ele está sendo desenvolvido, então ele parece que é o que mais coordena. Se você não entender, se você não aceitar, parece que o resto não flui, não está fazendo a sua parte. E aproveitando, Mariana, eu percebo que muitas pessoas ainda confundem a espiritualidade com a religiosidade. Sim. E você está falando bastante sobre espiritualidade, de repente se tem alguém em casa pensando, nossa, mas que religião ela é? Que religião que faz tudo isso? Você pode explicar para a gente um pouquinho sobre essa diferença entre uma coisa e outra? Sim. Como eu falei, a minha avó era da religião católica, a minha mãe foi para a doutrina espírita, e eu meio que fiquei nesse meio sem religião. Então, a religiosidade, ela é muito interessante porque ela é uma porta de entrada para a espiritualidade. Então, tem gente que através da religião se conecta com o teu espírito. Tem gente que consegue essa conexão, que consegue perceber esse outro mundo sem necessariamente precisar de uma religião. Porque a religião ela tem vários cultos, ou não tem cultos, tem imagens ou não tem imagens. E então a religião é como se fosse uma filosofia de vida, é algo que você aprende, que você faz sentido para você. Agora, você pode ser só religioso e não se conectar com a tua espiritualidade. Então, não necessariamente ser religioso, ter alguma religião, te conecta com o espiritual. Então, você consegue ser espiritualista sem ter uma religião. E quando a gente começa a aprender um pouco mais, a gente vai vendo que da macumba, do candomblé, da umbanda, do Allan Kardec e do católico, tem muita coisa que é parecida, porque a base é a mesma. Então, não tem importância o que você acredita, porque você tem um espírito. Então, independente da sua religião, você pode fazer um tratamento energético, porque todo mundo é frequência, e espiritual, porque a gente está lidando com o espírito, não com as outras... Com um conjunto de crenças, Isso. né, determinado ou muito fechado, né? Então, então eu não tenho mais que ter religião, eu tenho que ser espiritualista livre? Não. Você pode e é livre para acreditar naquilo que você quiser, em seguir os seus rituais, em fazer as coisas que faz sentido para o teu coração. Conforme você vai estudando, eu fui quebrando crenças, né? Porque para mim, a Umbanda é macumba, é galinha não sei aonde, né? É oferenda. E assim, eu hoje não faria uma oferenda com animal. Porque Deus já deu, Jesus já ofereceu a própria carne, né? Já morreu por todos nós. Então, acho que essa já foi a oferenda. Mas tem gente que cultua. Então, assim, a primeira coisa que a gente faz dentro da espiritualidade livre é não julgar. Então, é sem julgamento. Não tem certo e errado, tem causa e consequência. E tá todo mundo apto a passar pelas técnicas indiferente da sua religião. Mariana, mas a gente estava falando ali também das técnicas. Então você falou ali da mesa radiestesia. Depois você falou de um outro processo. Que é a metodologia humanoterapeuta. Então, a gente faz a consulta na mesa quântica, acha o padrão e a mesa vai determinar quanto de cada técnica a gente precisa para fazer o tratamento por completo. Então, essa é a metodologia, esse é o tratamento, fica mais ou menos uns 3 meses, uma vez por semana, 100% online. Então, essas técnicas... dá para fazer online, então? Online. Você atende também presencial? Não, só online? Hoje só no online. Certo. Porque como é, né, um horário seguido do outro, no presencial a gente fala que quanto mais tempo eu tiver para atender, menos gente para sofrer. Então, se eu faço no online, eu consigo um seguidinho do outro, eu consigo atender mais gente.
E aí cada técnica é para um corpo, né? Então tem técnicas que atuam mais no mental, tem técnicas que atuam mais no emocional, tem técnicas que atuam no espiritual. Então a mesa vai dizer pra gente o que aquela pessoa precisa. Aí, além da metodologia humanoterapeuta e da radiestesia, eu também faço leitura de tarô, que é um tarô terapêutico, diferente dos tarôs mais tradicionais, onde você vai com uma pergunta e tem uma resposta. Então, não, também não sou contra, cada um atua da maneira que quer. Eu acredito que o tarô, ele é uma ferramenta super, assim, ela lê o inconsciente da pessoa e ela traz muito para tona para que a gente faça um autoconhecimento. Então, eu faço a leitura do tarô, que eu chamo de tarô terapêutico por isso. Para a gente olhar as cartas, para a gente ver o momento de vida que você tá, a dificuldade que você trouxe. E aí, de repente, aquela pergunta lá que você queria saber, né? Que normalmente é sobre os outros, não vai fazer a mínima importância. Porque você vai se descobrir, você vai se autoconhecer através das cartas do tarô, que é uma técnica muito antiga. Então, também desmistificando. Tem muita gente que tem, né, o preconceito com o tarô, porque às vezes tem gente que tem clarividência, e você pega o tarô, você olha e você sabe a resposta, você sabe tudo da vida daquela pessoa, porque a pessoa, né, tem uma clarividência muito grande. Só que daí é o que eu me pergunto, não tem certo, não tem errado. O que vai resolver eu falar para a pessoa do futuro? Né? Olhar lá na bola de cristal e falar, você vai conseguir um emprego novo? Ou seu marido está acontecendo... Não vai fortalecer, não vai ajudar, não vai nada. E vai ficar uma leitura, assim, jogada, sem acompanhamento, que pode mais te prejudicar do que te auxiliar. Então, também fica uma dica, quando vocês forem procurar alguma coisa, tentar fazer um tratamento amplo, tentar fazer um acompanhamento, que você começa a mexer em coisas que precisa de um acompanhamento para não ficar, assim, que a gente fala de um fiozinho desencapado e vai dar um curto lá na frente, ao invés de ajudar, pode te atrapalhar. O que eu fiquei curioso também é, a pessoa fez o tratamento contigo, leva mais ou menos aproximadamente 3 meses. Essa pessoa, em algum momento, de repente, daqui 2, 3, 4, 5 anos, ela consegue voltar a fazer esse tratamento? Ou uma vez feito esse tratamento, ele encerra o ciclo e não existe um retorno? Ou existe essa possibilidade de retorno? Esse tratamento maior de 3 meses é da metodologia. Normalmente, a pessoa fica ali 1 ano bem com aquilo, porque a gente tratou a causa raiz daquele problema que ela trouxe. Quando a gente descasca uma cebola, quando a gente sai com um problema, outras coisas podem fomentar. Então, quem vem para mim para procurar metodologia e já tem um psicólogo, já tem um psicanalista, eu sempre falo, não substitua, continua. Por quê? Porque muita coisa vai vir à tona, a gente vai acessar e aí as coisas meio que vêm na cabeça para você trabalhar para que aquilo não aconteça de novo. Porque aconteceu porque você tinha um padrão. Você veio e limpou. Se você também não fizer a sua parte de mudar suas atitudes, de ter a consciência do que levou você àquilo, aí não vai durar 1 semana. Então, ter esse acompanhamento é importante. Então, normalmente quem vem e já tem, eu falo, continua. Né? Quem vem e não tem, a gente tem a psicanálise, que também é com espiritualidade, porque como a gente trabalha com isso, a gente acessa. Então, eu indico. E tem a última técnica que eu não falei, que é o Manosense, que é uma técnica aonde, normalmente, a maioria das técnicas da terapia humanoterapeuta, eu capto aquela energia, aquele pedaço em dor, né? Eu trago para mim, faço a técnica, trato e devolvo limpo, devolvo tratado. Na Humanosense, o que é muito interessante é que ela tem toda uma parte de estrutura de perguntas, onde você responde, por exemplo, você tem de 0 a 10 quanto raiva do seu pai? Ah, Mariana, não tenho mais. 1. Com o pêndulo, eu faço a leitura do seu inconsciente e falo assim, Renato, tá dando 10 aqui. Então, talvez o que você pense, o que você achou, ainda reverbera lá dentro. Então, a gente discute as notas mais discrepantes. Então, você tem todo o entendimento. Então, isso também dá muita base para depois, na psicanálise ou na terapia, conversar sobre. Então, a gente faz todo esse levantamento para você entender o que você acha que está resolvido e que não está. E aí, depois, a gente vai para essa parte espiritual,
onde você vai para um lugar lá buscar a sua dor e a gente não sabe o que a gente vai encontrar, mas você vai lá e você faz o enfrentamento daquela dor para poder eliminar de uma vez. Então, o Humanosense é uma vez só, é uma técnica de um dia, mas ela é muito profunda. Quero que você sente o que eu sinto na outra terapia, né? E aí tem toda essa bagagem dessas perguntas para depois a gente levar. Então, às vezes entra com uma Humanosense, porque é uma dor muito grande, um negócio muito forte, muito pontual, e a gente tem que resolver rápido, então vai para Humanosense. Ah, não, tô bem, né? Não tô bem, mas... Então a gente faz todo um tratamento. Quando termina esse tratamento de 3 meses, a gente vê se ficou algum resquício, se precisa, né? A gente tem uma avaliação de retorno, se precisa de mais alguma coisa, aí pode ir para essa Humanosense. E pode ter a preventiva, né? Tem muita gente que fez o tratamento, fez a Humanosense, tá bem, mas fala assim, ai Mari, já passou 3 meses, vamos fazer uma radiestesia? Você quer olhar na radiestesia onde está em desequilíbrio? Ver se precisa de uma harmonização? Então, assim, quem faz e vê nitidamente que gostou e que ficou bem, não quer perder. Então, continua na psicanálise e quando sente, pesquisa, vamos fazer mais um. Mas aí... Eu ia te perguntar o tempo de duração de cada sessão. Porque, assim, dentro de uma terapia clássica, a gente tem ali, ó, cada caso é um caso, mas geralmente fica em torno de 50 minutos. Dentro de uma terapia mais integrativa, holística, ou a terapia energética espiritual, quanto tempo leva a sessão? É sempre 1 hora, né? Na radiestesia, eu vou fazer todas as perguntas. A radiestesia, a pessoa pode estar junto ou não. Eu posso fazer toda a análise e mandar depois por áudio e por relatório. A metodologia humanoterapeuta leva 3 meses, basicamente, porque normalmente são 10 a 12 sessões, também de 1 hora cada, uma vez por semana. Só o Humanosense que a gente pode separar em 2 blocos, a parte de perguntas e depois a parte energética e espiritual, mas se puder ter ali umas 3, 4 horas para vivenciar aquilo do começo ao fim, é o ideal, mas também podemos quebrar em 2 vezes. E a leitura de tarô também é 1 hora, às vezes 1 hora e meia, porque Avança um pouquinho. é bem legal, assim, a pessoa começa a se perceber e fala, nossa, mas às vezes, né, nem te falei nada, por isso que eu falo da clarevidência, eu não estou ali tendo uma bola de cristal, eu só estou acessando a frequência da pessoa, de acordo com o arquétipo da carta que sai, né, então quando ela escuta falar dela é tudo que ela já sabe, na verdade, mas às vezes ela precisa escutar e precisa interiorizar. Então, basicamente 1 hora, todas as sessões, menos a Humanosense, que é um pouquinho mais longa. Muito bem. Eu vou dar uma pausinha agora para poder falar um pouquinho do nosso patrocinador, né, Aline? Bom, nosso patrocinador é a Omni. Vou deixar inclusive o arroba dele por aqui. É uma loja de trajes masculinos, de locação de trajes masculinos. Então, se você é daqui de Campinas e se interessa por uma boa locação de uma roupa bacana para fazer um casamento, de repente até para padrinhos de casamento, ou até mesmo um smoking para uma festa de gala, lá eles têm todos esses tipos de roupa. Na parte ali de cores de roupa, são várias possibilidades que você tem. Eu convido vocês até para conhecerem. Aproveita, entra no arroba aqui da Omni e conheça um pouquinho ali do trabalho deles. O atendimento é de primeira, eu conheço pessoalmente, inclusive, e recomendo. Fica aí a dica. Aline, quer aproveitar e falar um pouquinho sobre a tua experiência também com essa parte mais holística, mais espiritual? Como que é isso daí para você, dentro de tudo isso que você está ouvindo também da Mariana? Sim, muito legal. Você está falando, né, Mariana? Está passando um filme na minha cabeça, assim, porque eu, como profissão, carreira, sempre atuei na área da psicologia, com recrutamento e seleção, depois fui para treinamento, desenvolvimento, sempre no corporativo, né? Mas eu sempre brinco, eu como uma boa sagitariana, não tem como ignorar a parte espiritual. Então, comecei a fazer várias formações e ao longo desse caminho também fui me descobrindo. Então, algumas coisas eu fui nessa busca pessoal e em outras eu já ia, de repente, era uma teoria, uma técnica ali que eu estou aprendendo, vou aplicar. Mas eu nunca atuei com esse lado mais profissionalmente, nunca divulguei, mas eu sempre apliquei como ferramenta de autoconhecimento. E o quanto isso é poderoso, porque muitas vezes a gente tem
tem questões, assim, que parece que nada explica. Uhum. Quando você vai acessando um grau mais de espiritualidade, um grau mais elevado de algumas percepções, a gente começa a obter essas respostas, né? E aí eu me apaixonei tanto, assim, que além de várias formações que eu fiz a pós-graduação em Psicologia Transpessoal, que é uma junção da psicologia com o espiritual. A gente estuda xamanismo, estuda as práticas mais holísticas, né? Atreladas ao conhecimento humano. Então, assim, é fantástico. É encantador. E, claro, eu tenho caminhado cada vez mais para aplicar, né? Mas não como profissão. Muitas vezes em mim mesma, em pessoas que de repente estão próximas ali, que a gente aceita a questão do limite, né? Porque a gente não pode entrar também no papel do salvador, né, Mariana? Uhum. Ah, eu sei uma coisa para salvar minha mãe, meu pai, quero salvar meu irmão tá com problema, eu vou ajudar ele. Não. Dentro dos limites de cada um, que cada um consegue acessar. Acho interessantíssimo. E você estava falando do autoconhecimento. Me lembro que quando eu fazia muita entrevista de emprego, como entrevistadora, eu perguntava do currículo da pessoa, ela me trazia assim, a experiência maravilhosamente bem. Mas ela travava quando eu falava, fala um pouquinho de você para mim. O que você faz nas horas vagas? O que você gosta? O que você não gosta? Por que você entrou nessa área de atuação? A pessoa simplesmente não conseguia olhar para ela, não conseguia se responder. E parecia que eu estava fazendo uma pergunta de R$ 1 milhão sobre algum assunto extremamente desconhecido. Uhum. Então, como é importante a gente usar essas técnicas, tanto da psicologia quanto, né, da sua área, para justamente ampliar essa autopercepção que você trouxe tanto aqui falando da importância disso, né? E dentro da minha área de hotelaria, os últimos 5, 6 anos, eu fui gerente de RH, também com recrutamento e seleção, com desenvolvimento. E essa intuição, todos nós temos, porque a intuição é a nossa bússola. A gente veio com um pequeno manual de instrução, que é essa intuição. Então, às vezes, você entrevista um candidato, ele tem lá no papel tudo que você precisa, você pergunta do pessoal, ele trava, porque, gente, é muito mais fácil eu ir ajudar minha mãe, eu ajudar meu marido. Eu tenho todas eu resolvo o problema do vizinho. Por quê? Porque a gente foge de olhar pra gente. Porque é mais fácil olhar pro outro e a gente não tá dentro do sapato do outro. Então, de fora, a gente olha e fala assim, nossa, mas é tão fácil, né? Ele tá precisando de dinheiro, essa casa é muito grande para ele, os filhos já saíram, vende a casa, vai para um apartamento menor, põe dinheiro no bolso. Só que tudo que representa aquela casa para aquela pessoa. E assim, quando mais a gente olha para o outro, a gente mais está sabendo sobre a gente. Então, essa intuição que todos nós temos, todos nós somos seres espirituais, a gente tem um espírito aqui dentro. Então, a gente não pode ignorar isso. E quanto mais a gente busca também ajudar o outro de salvador, mais a gente pode se afundar. Por quê? Porque é a jornada de cada um. Aquela mãe que faz tudo, tudo, tudo pro filho até hoje. Gente, às vezes a gente está deixando de deixar a pessoa aprender e às vezes ela precisava daquele tombinho porque fazia parte da caminhada dela e aí a mãe vai lá e salva. Aí o tombinho vai ser cada vez maior, porque ele precisava do tombinho. Ô, Mariana, eu fiquei com uma dúvida. Existe um padrão de faixa etária que te busca? É o pessoal 40 a mais? Isso é mesclado? Como que é isso? Quem é o público? É o adolescente? Quem é que busca pelo atendimento que você faz? Normalmente, o público é por frequência. Então, o terapeuta vivenciou e tem a frequência, teve a dor que aquela pessoa chega. Então, chega por frequência. A pessoa mais jovem que eu tratei tem, né, 20 anos. E eu tô agora com uma senhora de 75. É bem bacana o jeito que você menciona, porque geralmente, no caso da psicologia, o pessoal atende mais criança, mais adolescente, existe um grupo, mas em alguns momentos existem esse público mais específico. No teu caso, vem por frequência, que independe da faixa etária, né? Mas, por exemplo, daí como o atendimento, ao contrário, por exemplo, de uma psicologia, uma terapia em grupo ou de casal, ali no teu caso não existe esse tipo de atendimento, ou ainda existe a possibilidade de se fazer algo em grupo, ou que é online, né? É online, é 100%. A gente tem o Círculo da Vida, que é uma terapia sistêmica, e ele é muito parecido com a constelação familiar, que é algo que as pessoas já conhecem mais. E no Círculo da Vida, a gente trata das emoções, é como se a gente estivesse dando voz para as emoções.
Normalmente, essa técnica, eu particularmente não gosto de usar ela solta, porque eu acho que levanta muita coisa e se a pessoa não tiver um acompanhamento, aquilo pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, dentro da metodologia humanoterapeuta, uma das últimas técnicas que se sair na mesa pode ser essa terapia sistêmica. Ela não é em grupo, porque a pessoa que está sendo, né, o observador, ele vai observar as criaturas dele falando. Então, o que são criaturas? A gente coloca, é tudo online também. Então, a gente tem um grupo que a gente divulga quando tem final de tratamento Círculo da Vida, e aí ele escolhe uma pessoa para ser ele, então ele só observa. Então, por frequência, ele vai escolher uma pessoa, essa pessoa vai começar a falar, né, daquele assunto que o observador trouxe, e as outras criaturas, por exemplo, quem está facilitando, fala assim, então chama a raiva, escolhe alguém para ser a raiva. Então, você dá voz para a raiva, você dá voz para a mãe, você não são só figuras familiares que aparecem ali, aparecem as emoções também. Então, você observar o teu sistema funcionando é bem, bem impactante. E muitas vezes a pessoa leva uma vida toda escondendo isso. É aquilo que você falou. Às vezes você pergunta, Aline, que nota você dá para a raiva que você tem do seu pai? Eu dou nota 1. Aí você mesmo consegue perceber ali que é nota 10. Mas por que a Aline tem essa dificuldade de enxergar? Então, pelo que você está contando, essa linha mais sistêmica, ela revela, torna mais acessível aquela informação, né? E quando você passou, por que ela vem no final de um bloco de tratamento? Quando vem? Porque não é para todo mundo que vem. Porque você já limpou, você já, né, pegou seus pedacinhos em dor, você já fez todo um trabalho nos corpos para fazer essa liberação, essa tristeza sair, para quando você olhar para aquilo, você já está tratado. Quando você vai direto nessa técnica, fica um pouco bagunçado. Então, assim, não tem casal, é sempre separado. Criança a gente pode atender? Pode. Principalmente na radiestesia. Porque a radiestesia ela trabalha mais no físico. Então, você harmonizar as crianças na radiestesia. Por quê? Normalmente, uma criança que está apresentando um problema, 99% das pessoas que vieram, preciso tratar meu filho isso, meu filho aquilo. Você coloca na mesa, é o pai e a mãe. Então, é o pai e a mãe que precisa fazer primeiro o tratamento para depois a gente ver se realmente aquela criança precisa. Tem casos que a criança realmente precisa? Tem. Aí a gente faz por ponte, porque é mais difícil da criança ficar paradinha. Então, assim, até ali os seus 10 anos, a gente faz por ponte. Então, a mãe vem como ponte, né, do filho. A gente acessa as informações do filho, mas é ela quem está ali. Dos 10 para frente, a gente já acredita que a pessoa consegue, né, conversar e participar da terapia. Só que é sempre assim, eu falo que se a criança puder falar, se a criança já sabe falar sim ou não, você pergunta. Mas eu vou perguntar como? Meu filho, 2 anos de idade, eu chegava para ele e perguntava, filho, a mamãe vai colocar você na mesa de radiestesia para te tratar. Pode? Sim ou não? Sim. E se por algum motivo ele falar não, respeita, não precisa, não é para mexer com aquilo. Então, assim, a gente não faz nada em quem está em coma. Tem uma pessoa que está em coma, precisa. Nossa, meu filho está drogado. Não, a gente jamais trata qualquer pessoa que não queira, não pode ser algum. Importante, né? Esse trabalho como eu comentei, esse papel do salvador, né? Quando as pessoas querem salvar o outro a todo custo e quer fazer pelo outro, e como você bem falou, a pessoa ela tem uma jornada que ela precisa passar por aquela vivência. A gente quer salvar o outro, muitas vezes acaba se afundando, como você também falou. Então, é legal ter essa consciência e muitas vezes, de repente, se você vai para um terapeuta como a Mariana e pede isso para ela e ela fala, não entenda como um aspecto pessoal ou que ela está indisposta, de repente, para não ajudar, né? Porque existe todo... É muito sério, não é porque é holístico, é espiritualista, é alternativo, não é porque a sociedade traz essas nomenclaturas que é algo banal. É algo muito sério e que exige de nós também muito comprometimento e responsabilidade, né? Tem gente que faz? Tem. Tem gente que vai fazer. Você vai encontrar, acho que, né? Eu não faço.
porque eu respeito o livre-arbítrio da pessoa. Eu só trato quem quer ser tratado. O sistêmico traz muito esse viés, né? Uhum. E respeitar o outro, né? O espaço do outro, o limite do outro. Mas sabe o que que é interessante quando vocês falam isso? É, quando a gente fala desse processo de sistema, a gente também entende que é tudo uma engrenagem. Então, lógico, a gente vai ter que trabalhar com quem está querendo ser trabalhado, né? Com quem chega ali até nós. Não dá para a gente trabalhar com quem está fora. Mas quando há uma transformação e uma mudança naquela pessoa que está querendo ser trabalhada, o bacana é que assim, aquela engrenagem ela vai expandir. Uma vez que ela se expandiu, ela não vai se encaixar com as demais. E para que se ela possa se encaixar, caso as outras engrenagens queiram se encaixar, elas também terão que ser expandidas para poder dar um encaixe perfeito e fazer de novo as engrenagens rolarem. Então é bem bacana isso, porque assim, a gente muitas vezes chega a demanda, mas eu também queria que meu filho fizesse o tratamento, eu também queria que meu marido fizesse o tratamento. Mas eles estão no momento deles. Independente disso, você está no seu momento, porque se você estiver no seu momento e você fizer o processo seu de expansão, automaticamente todo o demais ao entorno também vai precisar se encaixar. Ou se não se encaixar, daí pelo menos vai tomar o caminho de cada um e vai dar sequência, né? Ou vai fazer o encaixe e vai fazer o processo também de expansão, ou vai ter que tomar outro rumo ali, porque aquela pecinha não vai funcionar mais naquela engrenagem. E isso é legal você falar, porque eu lembro nitidamente da minha avó, né? Em 1940, que ela nasceu, minha avó falando assim, nossa, você viu sua tia? Foi lá no psicólogo fazer terapia, acabou com o casamento. Por quê? Porque era uma época, né, diferente. Então, assim, na cabeça dela, a terapia era para loucos. E olha só, a tia foi no psicólogo e terminou o casamento. Então, é complicado É que isso. são várias camadas o processo terapêutico. Muitas vezes, para quem está olhando de fora, não está entendendo qual é o processo que está acontecendo. E muitas vezes esse terminar o casamento, aos olhos de quem está fora, é ruim, mas aos olhos de quem está dentro do processo, é extremamente saudável, porque era uma conexão que não estava fazendo bem, né? Isso. Quando eles passam pela metodologia, eu sempre brinco, né? Quando a gente faz o retorno, eu falo, e aí? A família falou, que bom, você ficou melhor? Ou, nossa, como é que você foi estranha? Porque você começa a ter uma liberdade, você começa a colocar os limites, você começa a, né, a dar espaço para o outro errar também, porque faz parte daquele aprendizado, né? Então tem muita gente que a família fala, nossa, ficou melhor, e tem muita gente que vem e fala assim, nossa, minha família fala que eu sou outra pessoa. Ovelha negra. E que levar em consideração também que é um processo, né? Na época da faculdade, que eu sou formado em psicologia, a gente fez estágio, e um dos casos ali que a gente tinha era uma criança que ela se automutilava. E a gente identificou, era uma criança bem pequena, e a gente identificou que ela tinha um nível de agressividade que era voltada para si mesma. E dentro do processo ali terapêutico, era-se esperado que ela ficasse agressiva com os demais, porque era um processo dentro de ela tirar essa agressividade que ela voltava para ela para jogar para fora. E a partir desse momento que ela joga para fora, é daí entender como que funciona isso para que ela possa fazer e dar vazão para essa agressividade da melhor forma possível e controlá-la daí de uma outra situação. Então, é um processo. Então, muitas vezes, dentro do processo terapêutico, o pessoal vai ver aquele retrato. Ah, mas assim, era uma criança super quietinha, ninguém sabia que ela se automutilava, mas era uma criança quietinha. E agora ela virou agressiva. Sim, mas faz parte de um fluxo. Ela tem que jogar essa agressividade para fora para que ela possa saber controlar essa agressividade. Porque o que ela estava fazendo era jogando para si mesmo, se cortando, se mutilando. Então, é sobre isso, é um processo, né? Então, a gente não pode pegar um recorte e falar assim, ah, a pessoa começou a fazer terapia e agora ela ficou assim. Ela está em processo. Se ela está em terapia, ela está em processo. Tá em processo. Esse é o momento dela, é o retrato dela. Mas não significa que esse retrato será perene. E é que você falou, ai, quando que acaba? Quando que volta? Nunca, exato. Nunca, porque quanto mais tratamento, todo terapeuta se trata, né? A técnica permite que a gente faça o autotratamento em nós? Permite, eu faço, mas eu também tenho a minha terapeuta, porque assim, quando eu vou tirar um band-aid, eu sei que vai doer, tá aqui, eu vou com certo cuidado. Então, o nosso autotratamento, ele é válido, mas eu sempre vou em alguém para dar o puxão que precisa, né? E é interessante que quando você
começa nesse processo que não termina nunca, você se depara com coisas que você não gosta de você. Quando você se descobre, quando você descobre a sua essência, você pode descobrir coisas a seu respeito que você estava lá no bonzinho, no Salvador. Até então o problema era o outro, O problema né? era o outro, e você olha e fala assim, caramba, mas eu tenho uma raiva que eu estava aqui reprimindo, e agora eu fiz um negócio e parece que essa raiva ficou grande, essa raiva quer sair. Que bom que você se descobriu assim, porque enquanto você represa, você não está dando vazão à sua essência, e a gente não faz terapia para deixar de ter raiva, para deixar de algo. Você faz para sentir o que que é, porque ela tem que sair se está dentro de você, e como é que eu vou lidar com isso? Aonde que ela vai sair? Como que ela vai sair? Como é que eu vou lidar com isso, já que eu sei que eu tenho? Então eu vou evitar certas coisas, eu vou para outros caminhos, mas que ela vem, ela vem. E cada vez com menos intensidade, por quê? Porque tudo quer ser amado, acolhido e respeitado. Se você quer acabar com a sua raiva, se você quer tirar a sua essência, ela vem cada vez mais forte. Então também é um processo. Então às vezes a gente piora para melhorar, a gente melhora, depois piora. Então aquele desenho da escadinha, que no corporativo a gente vê muito, Aham. esquece, gente. É para cima, é para baixo, é para o lado. Exatamente. A hora que você acha que tá bem, né? A gente brinca, vem uma outra onda. E quanto mais você se conhece, quanto mais você se cuida, você passa por essas ondas sem se afundar. Você, né, dá risada de tudo isso e fala assim, tá bom, já entendi. Qual que é o próximo? Né? Senão, se você não passa, você fica tendo aqueles mesmos testes. Com E o que certeza. é bacana, porque assim, muitas vezes aquilo que te impacta dia a dia e que muitas vezes é de forma recorrente, vamos pegar relacionamento, por exemplo. Daí tem um relacionamento conturbado, termina esse relacionamento conturbado e entra em outro relacionamento conturbado. A partir do momento que você entende qual é o teu fluxo de ligação dentro desses relacionamentos conturbados e você cessa, primeiro você ganha consciência. Ganhando consciência, você consegue fazer o processo de transformação. E daí você cessa esse ciclo, você vai ver que vai chegar as pessoas que tenham, que são fariam parte desse ciclo do conturbado, mas a sua conexão não vai fazer o elo de ligação que fazia anteriormente, porque você está em outra fase, você está em outro momento. Porque, de repente, lá na metodologia, você curou um pedacinho que tinha uma raiva do pai ou de um outro relacionamento, que enquanto você não curou e não limpou, você ficou atraindo até achar. Aí você ganha o ganho de consciência, a limpeza energética e espiritual, para poder... E que daí acaba sendo mágico, porque assim, aqueles problemas que eram seus do dia a dia, deixa de existir, vírgula. Eles continuam existindo, mas a conexão e a forma de lidar é outra. Não te E afeta. não te afeta. Então você passa batido e daí deixa de existir efetivamente. Ele tá lá, mas assim, você passa com tranquilidade. É a mesma coisa quando a gente está aprendendo a dirigir, que você tem que parar para pensar na marcha que você vai trocar. A partir do momento que você já conhece como fazer isso, em que momento fazer isso virou padrão de automático, você não precisa passar. Já é natural, é do seu dia a dia. E no processo de autoconhecimento e desenvolvimento, entra dentro desse processo. Quando você aprende, vira no automático, vira natural. Então não tem... As feridinhas, elas vão sendo cicatrizadas. E daí, assim, pode bater, pode, porque assim, já tá calejado, tá tranquilo, e vamos dar E sequência. tem feridinha que nem é racional, por isso que eu falo que nesse ponto o energético espiritual, a metodologia, ela é mais eficiente, porque assim, você tá lá com seu 1 ano de idade, a gente não lembra direito dessa época. E aí a sua mãe teve um segundo filho. E aí, em algum momento, ela deu um não para você porque estava com o outro mamando. Então, você registra aquilo como uma rejeição e aquilo fica gravado no seu sistema como se fosse a coisa maior do planeta. E foi só um não momentâneo. Então, você sente a frequência da rejeição e você cria a partir daquilo, né, que a gente chama de uma criatura, de um fractal em dor, e você leva a vida toda sem perceber, com uma raiva da sua mãe. E na psicanálise, quando você conversa, você nunca vai acessar isso. Você vai ter um negocinho ali dentro que racionalmente tanto não faz sentido, mas que está gravado no corpo emocional
e que o seu racional não vai acessar aquilo. Então a gente passaria a vida toda conversando e a gente não ia chegar nesse ponto. Às vezes a gente acha lá na idade, o que aconteceu quando você tinha 1 ano de idade? Ai, não lembro. Ah, minha irmã nasceu, então muito provavelmente tem um padrãozinho ali, aí você vai linkar com as outras idades e vai achar, é o padrão da rejeição. Então, provavelmente com 1 ano de idade aconteceu algo que não foi uma rejeição, porque sua mãe te ama de paixão, vocês se dão super bem, mas ali ficou gravado um tipo de informação. Que a gente fala, por que não cruza tudo e não, né, não sai bom? Porque é evolução, é assim que... Tem coisas que ficam no mistério, a gente fala. Muita coisa a gente sabe, muita coisa explica-se dentro das técnicas de física quântica, mas enfim, tem coisas que vai permanecer no mistério. Ô Mariana, uma coisa que me ficou, e para quem está conhecendo agora, primeiro momento que a pessoa está assistindo em casa, por exemplo, é uma terapeuta energética espiritual. Entendi que a conexão vem de forma vibratória. A palavra foi vibratória? De frequência. De frequência. Você vai achar o seu terapeuta que tem a frequência nele para acessar a sua dor, seja ela qual for, e te tratar. Perfeito. Mas na prática, por exemplo, pessoas com que feridas, com que questões que chegam para você ou que podem chegar? A minha pergunta é, para quem está em casa, por exemplo, e que está passando por alguma questão, você poder falar como que eu posso dizer? Real, né? Olha, pessoas que estão com dificuldade de relacionamento, pessoas que estão com dificuldade de transição de carreira, pessoas, enfim, o que na prática, pessoas que estão passando ali por algumas situações, que elas falam assim, opa, isso de repente faz sentido eu buscar, por exemplo, pela Mariana. Eu vou falar o que eu mais atendo, né? Que mais chega para mim. Ansiedade e pânico, burnout, transição de carreira, mães que estão naquela dificuldade de continuar a carreira, mas eu tenho que pôr na creche, então a maternidade pós-puerpério, dentro de puerpério também tem bastante. Tem bastante gente com... Elas sentem dor, que elas acabam atribulando alguma parte do corpo, mas efetivamente não dói. Sabe? Como se fosse uma fibromialgia, mas que o médico não diagnostica com fibromialgia. É como se fosse uma dor generalizada no corpo, cada hora num lugar, e elas olham para a vida, tá boa, mas tem essa dor no corpo inexistente, assim, sabe? E quem já tentou de tudo e tá desesperado, fala assim, eu nem sei o que é, eu não acredito, eu não acredito, mas sim... Eu não acredito, mas eu vou. Sabe, me indicaram, falaram que faz bem, então eu quero. Bacana. E você teria algum relato para contar também de alguma situação específica, lógico, respeitando aí a privacidade do nome da pessoa, mas alguma situação que seja interessante para ser relatada? Então, eu acho que o mais interessante foi esse caso da fibromialgia, que a pessoa não tinha diagnóstico de fibromialgia, só que ela tinha muitas dores no corpo, e ela começou fazendo a mesa de radiestesia, a gente identificou os pontos, a gente fez as harmonizações, saiu na mesa que seria interessante ela passar pela metodologia, ela fez a metodologia, passou um tempo bem, depois ela falou, Mari, eu acho que ficou alguma coisa, a gente foi na Humanosense, ali ela entrou em contato, ela sentiu, e 1 ano e meio nesse processo todo. Então hoje ela é uma das poucas pessoas que a gente fala que faz a preventiva. Ela já, né, virou 2006, ela falou, Mari, o que a gente vai fazer? Porque eu não quero perder tudo que eu fiz. Então o que a gente vai fazer agora para 2026? Então realmente pus na mesa, tinha quase nada de desbloqueio. Eu falei, olha, tá ótima, vamos manter assim. Então esse caso para mim, porque a pessoa ficou todo esse processo e as dores do corpo Cessaram? Cessaram. Que bacana, que joia. Cessaram. Ela não sabia, assim, ela não tinha uma dor, ela não tinha, né, ela sabia, eu faço muito isso, eu sou muito aquilo. As pessoas vêm muito com características de comportamento, né? Eu sei que eu sou assim, eu sei que eu... Mas, na verdade, a reclamação principal dela era essas dores generalizadas do corpo. E agora a pergunta,
quem está lá do outro lado está querendo contatar você, passar por uma consulta. Como que funciona isso? Como que é esse processo? Como as pessoas chegam até você, Mariana? Posso pôr o meu Pode, deve, por arroba? favor. Então, o Insta é Mariana Maia Terapeuta. Pode mandar o direct. Lá dentro do Insta tem um fixado com o meu número de telefone. Tem o site também. Então, é só entrar. Tem o link da bio e mandar uma mensagem. E a gente faz A gente sempre faz uma consulta, né? Para poder ver o que é mais indicado. Ou, de repente, você interessou. Tem muita gente que vem para ler só o tarô e aí percebe que precisa. Então... eu falo que vai te tocar. Se você teve a curiosidade, no mínimo, o teu anjinho já está te empurrando para aquela terapia, para aquele profissional. Então é só entrar em contato que eu ajudo. Muito bem. Aline, quer deixar uma mensagem para alguém? Pro pessoal que está assistindo, para você que está assistindo lá em casa? Sim. Quero agradecer você, Mariana, pelo conteúdo que você trouxe, porque foi muito rico e muito esclarecedor. Assim, a Mariana falou uma linguagem simples, né? Acredito que você em casa conseguiu compreender muito bem. E quero deixar para você a mensagem de que se você sente no seu coração que você precisa de uma ajuda, de buscar uma orientação, não perca muito tempo. A gente às vezes coloca tanta coisa como prioridade na nossa vida e a gente se deixa para depois. Depois eu vejo, depois eu faço. E aí muitas vezes a gente até espera que alguém olhe por nós e pegue na nossa mão e leve lá na terapia com a Mariana, por exemplo. Mas não. Então, se você sentiu no coração que precisa de uma ajuda, precisa olhar para você, tome essa iniciativa o quanto antes. Muitas vezes 1 dia, 2 faz muita diferença num processo de autoconhecimento, principalmente nesses momentos que a gente não está tão bem emocionalmente. Então, minha recomendação para você é essa: não perca tempo. Bacana. E você tem alguma mensagem que você queira deixar também para o pessoal que está assistindo a gente? Eu quero, pessoal, a nossa essência está dentro do nosso coração. E às vezes a gente abafa com medo, com expectativas, querendo cumprir papéis, que ok, né? A gente tem os nossos papéis, só que quanto mais essência a gente for, doa quem doer, pague o preço que for, melhor a gente fica. Então não se abafe. A terapia não é sobre mudar quem você é sobre resgatar essa essência, isso que tem no coração, não é a vontade, né, das vísceras que a gente fala, mas é a vontade do coração, que às vezes pode não fazer sentido e pode estar doendo. Então, seja a sua dor, seja a sua dor, seja ela qual for, a gente está aqui para ajudar. Eu vou deixar minha mensagem também. Expanda a sua engrenagem, porque assim faz bem. Somos várias camadas, cada vez que a gente vai tirando uma camada, a gente vai achando outra, vai encontrando outra, e é saudável isso. E como a Mariana disse, é infinito. Esse autoconhecimento, ele vai perdurar por toda a sua vida aí, e vai ser cada vez mais gratificante você conseguir caminhar por essa vida cada vez de uma forma mais leve e mais tranquila e mais serena. Aline, queria só que você desse um recado também para o pessoal do Instituto, fale um pouquinho ali para eles quais são os movimentos de 2026 que os alquímicos, inclusive, tá acontecendo também, um pouquinho do Instituto. Sim. Bom, para quem não conhece, eu sou fundadora do Instituto França Barros. A gente atua com treinamento, desenvolvimento, palestras na parte de liderança, gestão de pessoas, um foco mais corporativo. E aí eu trouxe um pouquinho desse viés de treinamentos em união aí com o Renato para a gente desenvolver um projeto também de outros treinamentos para empresas, de repente no sentido de ampliar um pouquinho da percepção, de autoconhecimento. Então, se você tem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o Instituto, tem as redes sociais aqui embaixo, pode entrar em contato. Então, tem a Aline de França, que é do corporativo com o Instituto, e tem a Aline aqui dos alquímicos. Então, são duas pessoas aí que convivem muito bem e que nós não misturamos as coisas, mas que com certeza uma complementa a outra. Então, seja muito bem-vindo para conhecer o Instituto com a gente. E se você também não segue o nosso Instagram é @alquímicos_. Aproveita para seguir também, lá sempre a gente está publicando um pouquinho do conteúdo do que acontece aqui, do que acontece fora daqui, porque os alquímicos também acontecem fora do podcast, do nosso videocast aqui também. Então, assim, aproveita a oportunidade para seguir a gente nas nossas redes. Se esse conteúdo fez sentido para você ou para alguém que você conheça, aproveita para compartilhar esse conhecimento, que às vezes pode fazer muito bem para essa pessoa. Mais uma vez, Mariana, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada, foi ótimo. Obrigado, Aline, mais uma vez. E obrigado para você que ficou até agora no nosso podcast. Até o próximo episódio.